Tapem os ouvidos. Ser mulher é difícil? Não. Ser mulher é fácil? Não. Ser mulher é único. E por que tentam fazer a nossa vida difícil achando que a gente é fácil? Mulher não é frágil, não é objeto, não é o seu objeto. Sempre foi assim? Agora não é mais. Chega perto que a gente grita. E o que for nosso de direito, a gente pega. Vamos andar onde a gente quiser e como a gente quiser. E na hora que der vontade. E não chega perto não que a gente já sabe, a gente grita. E se a gente não grita, tem gente que grita pela gente. Vítimas? Não mais. Culpa? De não ter gritado antes. Poema de Bárbara Oliveira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso e eu queria primeiramente agradecer a linda Bárbara Oliveira que escreveu esse poema fofo, especialmente para esse vídeo. Eu compartilhei com ela a minha intenção de falar com você sobre feminismo e ela nos presenteou com esse afago, super talentosa. A Bárbara Oliveira é atriz, poeta, escritora, professora. Inclusive, você encontra embaixo desse vídeo aqui os links do blog no qual ela compartilha poemas e também do Instagram da Bárbara. Então, confere lá, sou muito grata, muito obrigada, muito, muito carinhosa. Gente, feminismo, por que ano 2020? Pois é verdade que nós mulheres, hoje em dia vivemos numa situação bem mais confortável, talvez na melhor época da história para nós, que os nossos direitos são mais respeitados do que qualquer outra época, mas ainda não é o ideal e não são em todos os países. Então, ainda é pertinente sim. E tem coisas que estão muito introjetadas no nosso consciente coletivo que a gente tem que ainda trabalhar para exercitar esse músculo. Tem uma autora aqui na Inglaterra chamada Caitlin Moran. Ela é escritora e comediante. Ela escreveu um livro chamado Como Ser Mulher, que é uma sátira exatamente sobre as prescrições da sociedade do que consiste em ser uma mulher. E uma das coisas que ela menciona no livro é uma enquete para saber se você é uma feminista. E a enquete consiste em 2 perguntas. A primeira é: você tem uma vagina? A segunda: você quer estar em controle da sua vagina? Se você respondeu sim para as 2 perguntas, então você é uma feminista. Tudo bem, é uma sátira. Porém, eu acredito que o feminismo não deveria ser uma característica especificamente das mulheres. Porque, na verdade, gente, os homens se beneficiariam sim com o feminismo. Então, por que eu tô dizendo isso? Tem um livro também chamado Mulheres Invisíveis, que foi escrito pela Caroline Criado Pérez. E um dos pontos principais se chama Mulheres Invisíveis porque se há 7 bilhões de pessoas no mundo, 50% delas são mulheres. Por que o mundo é designed, é criado, é programado na perspectiva masculina? Em tudo, gente. Em tudo, no profissional, nos carros, no automobilismo, em tudo, na vida de um modo geral. Ele é formatado na perspectiva masculina. Então, esse livro é totalmente de pesquisas científicas comprovando essa teoria, que o mundo é programado do ponto de vista masculino. Uma das questões que eu me lembro quando eu li, me impactou, foram questões muito relativas ao feminismo, ao machismo, eu diria, no Brasil. A falta de igualdade entre homem e mulher no Brasil.
E uma delas é a questão do transporte público. E eu lembro que quando eu li isso, me tocou, porque a Caroline Criado Pérez fala que em países nos quais o transporte público é bem precário, onde os ônibus são super cheios, por exemplo, é muito comum os homens usarem isso como oportunidade para meio que se esfregarem nas mulheres. E nossa, isso assim reviveu alguns sentimentos em mim, que eu acho que talvez como uma menina de 15 anos, eu não via tanto problema, porque eu acreditava que as coisas eram assim porque eram assim, não que fossem erradas. Porque a gente acaba se condicionando, pensando que este é o normal, é o parâmetro normal. Também aqui na Inglaterra, e eu acredito que em outros países também, inclusive no Brasil, a idade para a pessoa conceder, dar o consentimento para o sexo é 18 anos. Então, uma menina de 16 anos ter relação sexual com um homem de 20 não é adequado, é ilegal, inclusive. E isso também é uma questão de que no Brasil, quando eu era jovem, por exemplo, não se aplicava. Não se aplicava e esses homens não se viam como quebrando nenhuma regra, eles se viam com esse direito. E a verdade, a situação pior é que quando abuso sexual, por exemplo, acontece, sempre é manipulado para que pareça, e a gente acredita nisso, que a culpa é da mulher de alguma forma. Inclusive teve histórias de estupro, muitas. Tipo, eu lembro que teve um caso na Índia que uma menina foi violentada por 33 homens. E houve gente que questionou o fato, o que ela estava fazendo na rua tarde da noite. Tipo, 33 homens e a culpa ainda foi da menina. Então, gente, não tem como a gente ganhar, não tem como essa ser uma sociedade saudável enquanto a gente não se direcionar, a gente não visualizar, a gente não trabalhar esses conceitos tortos. Outra questão que a Caroline Criado Pérez falou sobre uma das pesquisas que ela abordou no livro das Mulheres Invisíveis foi da Minha Casa Minha Vida no Brasil e do quanto um esquema, um projeto que foi designado, foi produzido, foi criado com o intuito de favorecer as mulheres, acabou prejudicando. Então ela citou o exemplo das mulheres das favelas no Rio de Janeiro, que moravam perto dos familiares, na sua comunidade, nas favelas, e foram privilegiadas, presenteadas, não sei, com esse projeto Minha Casa Minha Vida, favorecidas, não me vem o termo na cabeça. E isso ocasionou delas terem que sair da favela, que aparentemente era uma coisa boa, para se mudarem para o próprio apartamento delas. Porém, estes apartamentos eram muito precários, não eram apartamentos de qualidade, tinham poucos recursos, não era uma área segura e também era muito longe, era bem na área metropolitana e isso ocasionava que elas tinham que... o itinerário para o trabalho às vezes era de 2-3 horas. E isso gerava muita insegurança, por exemplo, quando elas tinham que voltar do trabalho para casa, tarde da noite, se sentindo muito vulnerável e com risco de serem assaltadas, agredidas, violentadas. E também muito mais comum na questão das mulheres, pelo fato das mulheres terem menor poder aquisitivo, de um modo geral, menos mulheres terem carros. E outro problema grave também em relação ao projeto da Minha Casa Minha Vida foi que, como elas saíram da favela, elas se distanciaram da comunidade, dos familiares, que anteriormente favoreciam, ajudavam elas com o cuidado dos filhos. Então elas estavam deslocalizadas, longe da comunidade e muito mais vulneráveis. Então, mesmo quando o presente de grego está empacotado bonitinho, parece que é um privilégio, é um presente, é ainda uma coisa que acaba dificultando mais. Então, essa é uma questão muito séria. E outra questão é a Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo em 1949.
Gente, eu tive um choque quando eu me dei conta disso, quando eu soube disso. Eu não era nem nascida, eu nasci em 75. E a Simone era, assim, muito pra frente, naquela época, ela já estava lá queimando sutiãs. E questões que ela abordava da injustiça para a mulher, do patriarcado, eram questões tipo, as mulheres não tinham escolha na vida delas, era o marido que escolhia, ou o pai ou o marido que tomava as decisões. Elas muitas vezes não tinham permissão para trabalhar, não tinham permissão para ter vida social, não tinham permissão para manejar a própria vida delas. Inclusive, a Simone falou, eu não li o livro, eu li entrevistas dela e entrevistas no YouTube e artigos da Simone de Beauvoir, mas eu, na verdade, não li O Segundo Sexo. Mas numa das entrevistas, a Simone de Beauvoir conta que ela recebia inúmeras cartas de leitoras e como a população na França se revoltou, os homens se revoltaram muito contra ela, por ela estar pondo essas ideias na cabeça das mulheres, que elas tinham direito de ter amigas. Onde é que já se viu uma mulher ter amigas? E coisas também que a Simone de Beauvoir já tratava era a questão da possessão, do marido ciumento, que a gente acreditava, a sociedade acreditava que era um marido cauteloso, cuidadoso, paternal. E na realidade não é, é controle, gente. E isso ainda é muito presente na sociedade de hoje. Então, não se deixe enganar por esse homem que controla você, todos os seus passos, as suas amizades, as suas ligações, a roupa que você usa. Porque isso é controle e não é benéfico. Então, o meu convite hoje, a minha intenção em conversar sobre esse assunto com vocês é para que nós reflitamos mais sobre os nossos preconceitos, consciente ou inconscientemente, o quanto nós mesmos temos mais expectativas, por exemplo, quando nós estamos no âmbito acadêmico e o professor é homem ou é mais velho, então a gente já atribui mais poder, a gente já tem mais respeito. E quando a professora é mulher, ela tem que provar um pouco mais que ela é competente. Se ela é uma mulher negra, ainda mais ela tem que provar o tempo inteiro que ela é competente. Então, quanto os nossos parâmetros são diferentes para o homem e para a mulher. E como eu disse, não são só os homens que cometem isso, nós também. A gente pode verificar, inclusive, dentro das nossas famílias, privilégios que os meninos recebem, que muitas vezes as meninas não recebem. Dentro da mesma família, a mulher ter mais obrigações em termos de colaborar com a limpeza da casa, por exemplo, lavar louça, questões que não são esperadas na mesma proporção dos meninos. Então, essas questões a gente tem que começar a repensar. E como nós criamos as nossas filhas também, empoderando essas meninas, sabe? Sem tanto essa mentalidade de princesa da Disney, mas de mulheres que podem ser fortes e independentes, sim. E, gente, feminismo não quer dizer mulheres bravas, mulheres revoltadas com os homens. Não, o feminismo é bom para a sociedade. Uma mulher que está satisfeita, que está feliz com o corpo, que está valorizada no ambiente profissional, ela pode e deve, e provavelmente vai ser mais amável, mais confiante, e todo mundo se beneficia com isso. Outra questão que me instigou também a conversar sobre esse assunto com vocês foi que essa semana eu assisti o documentário sobre o Jeffrey Epstein e que muitas coisas assim foram muito chocantes para mim, para eu ouvir. Claro, primeiramente a injustiça, que a gente pensa que no Brasil não há punição para as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, mas não é só no Brasil. Olha quanta coisa, se você ainda não conferiu, eu não quero estragar a surpresa, mas é muito interessante, muito educativo, vale muito a pena assistir o documentário. Quanto privilégio ele teve só pelo fato de ser muito rico, de ser milionário, bilionário, nem sei. E ele conseguiu manipular todo mundo, conseguiu manipular a justiça, o país inteiro. E outra coisa também que me chamou muito a atenção no documentário foi a linguagem. Várias das vítimas comentaram que ele as manipulava verbalmente, com carisma, com uma teia de manipulações, de jogos de poder, e ele as abusava sexualmente. Até que a Sarah, uma das
mais pro final do documentário, dos episódios, falou que ela foi estuprada por ele. Até então, eu tinha ouvido as outras falando, eu fui abusada sexualmente, I was sexually abused. Mas aí quando a Sarah falou, I was raped, eu fui estuprada, aí que eu me toquei que o abuso sexual é na realidade um eufemismo, é uma linguagem mais manipulada, mais embaladinha para parecer menos pior. Mas a manipulação psicológica e o uso do poder para conseguir a gratificação sexual que ele estava buscando, explorando aquelas meninas, era estupro também. E aí, outra questão também muito séria que teve no documentário do Jeffrey Epstein foi a questão do príncipe Andrew, que foi acusado por uma das vítimas, a Virginia Roberts, de ter tido relações sexuais com ela, de ter sido dele ter violentado a Virginia Roberts, e ele alegou que não a conhecia, que não lembrava e negou tudo. Porém, tinha uma foto da Virginia Roberts com ele agarrado na cintura dela, ela tinha 17 anos e o príncipe Andrew lá com ela, que era uma coisa ilegal. E outra, ele é um membro da monarquia e não aconteceu nada. Uma das questões que a Virginia Roberts foi acusada, quando se referiram a ela como uma prostituta, mas ela não era uma prostituta, ela era uma menina. E outra questão também que veio à tona foi o fato da Virginia Roberts ter sido já violentada sexualmente aos 14 anos numa roda de amigos em que ela estava fumando maconha, então isso já desqualificou ela e já consideraram o depoimento dela não importante, como quem diz, ela já estava lá na vida com 14 anos. Uma menina. Então, essas coisas não são justificativa. Isso não faz que a violência sexual, que o abuso, que o uso do poder seja tolerado porque a menina já tinha sido violentada antes. Pelo amor de Deus, é uma coisa que não faz sentido. Então, o meu convite de falar isso com vocês hoje é um assunto desconfortável, mas a gente tem que ainda reviver, a gente tem que ainda experienciar e ver os nossos próprios julgamentos, os nossos próprios, as nossas próprias limitações. Então, gente, é isso. Tem muito mais para abordar sobre esse tema. É um tema pesado, mas é necessário. E eu acredito piamente que ser feminista não significa se vitimizar, não significa se fazer de coitadinha. A gente só quer ser respeitada e ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições de trabalho, sem ser vista, sem ser menosprezada ou ridicularizadas por questões relacionadas ao nosso gênero, ao nosso sexo. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto meio pesado, eu sinto até um pouco assim, tensa de falar isso, mas eu tava sentindo a urgência de trazer esse assunto para compartilhar com vocês e, como sempre, eu tento ouvir a minha intuição e sou muito grata, muito receptiva a comentários. Se vocês querem outros assuntos nessa linha que sejam abordados, deixem as suas sugestões, curtam o vídeo, compartilhem e muito obrigada por assistir, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!